Boa tarde, amigos. Glória a Deus. Estamos aqui novamente para estarmos compartilhando mais uma vez a palavra de Deus. Amém? Então hoje vamos ali para o Antigo Testamento, no livro de 1 Samuel. 1 Samuel 1, do versículo 3 até o versículo 8. Glória a Deus. Vamos lá então. Aqui está falando sobre Eucana. Amém? Este homem subia da sua cidade de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe dizia: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estais de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Amém, queridos? Então vamos ver essa situação. Este homem chamado Eucana, ele tinha duas mulheres, Penina e Ana. E com Penina ele conseguiu ter filhos, né? E só que Ana não. A palavra de Deus diz ali que ele amava Ana, mas que Ana era estéril. E até por causa disso ele dá uma porção dobrada, né? Uma porção dupla para ela, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Né? Então ele diz assim que Eucana ia, de ano a ano, ele ia até o templo, ele ia para adorar e a sacrificar com o Senhor, e levava essas duas mulheres. E era uma viagem longa até lá, e vocês imaginam que essa viagem não devia ser fácil, porque uma das mulheres ia irritando a outra, porque ela conseguiu dar filhos a Eucana e a outra não conseguia, né? E Ana ficava afetada com isso, tanto é que ali a palavra de Deus diz que Ana daí ficava triste e não comia. Então tu imagina só como não era bom o ambiente neste lugar. O convívio deles não era bom, porque existia essa perseguição daquela mulher que tinha sido privilegiada por conseguir conceber, em comparação a outra que não conseguia dar filhos. Essa outra estava triste, e ainda a outra irritava ela. Mas mesmo assim esse homem ia de ano em ano, ele ia à casa do Senhor adorar, ele não deixava de ir à casa do Senhor, e lá ele fazia a sua petição para que Deus desse filhos para ele através de Ana, para que Ana conseguisse conceber, e voltava, e no outro ano ia de novo, mesmo que Ana não tivesse conseguido, mesmo que essa oração não tivesse ainda sido respondida, ele voltava, não deixava de ir à casa do Senhor, não deixava de adorar, não deixava de subir à casa do Senhor, mesmo com os problemas que eles tinham, porque eles tinham problemas. Era uma família que acaba ficando dividida, o ambiente não era bom. Existia um ambiente não bom, de animosidade, a gente nota pela palavra de Deus. Uma ficava irritando a outra, né? Porque a outra era considerada assim uma pessoa fracassada, não conseguia ter filhos. Isso era muito importante, ter filhos era muito importante. Mas vocês notem que a atitude desse homem Eucana, mesmo com esse clima não muito bom, de ter duas mulheres, às vezes uma já não é fácil administrar, ele tinha duas e as duas não se davam. Uma irritava a outra. Mas mesmo assim, esse homem era fiel. Ele não deixava de comparecer à casa do Senhor.
Todo ano ele ia, mesmo enquanto a sua oração ainda não tinha sido respondida. Este homem ia lá diante do Senhor e adorava e sacrificava e peticionava diante do Senhor. Ele não deixava de ir à casa do Senhor. Então essa mensagem é uma mensagem depois mais comprida, que depois nós vamos ver que depois de um tempo, vai ser a segunda parte dessa mensagem que eu vou trazer amanhã. Depois de um tempo, Ana teve a sua petição respondida e concebeu. Mas não vamos falar nisso agora. Vai ser a segunda parte da mensagem. Essa primeira parte nós vamos nos ater à atitude de Eucana, a atitude desse homem que mesmo diante das dificuldades não deixou de buscar ao Senhor, não deixou de levar a sua família à igreja. Então isso é o que o Senhor nos fala nessa tarde. Que independente do que está acontecendo na nossa vida, se estamos numa fase muito boa, vamos na igreja. Não podemos deixar nunca de ir à casa do Senhor adorar, independente de se nossa oração ter sido respondida no tempo que nós queríamos, independente dela ainda não ter sido respondida, independente das coisas não estarem muito boas, não devemos deixar de ir à casa do Senhor, como esse homem que de ano em ano ele ia para a casa do Senhor adorar. E aquela viagem não devia ser fácil, devia ser uma viagem pesada, demorada e pesada, com aquelas duas mulheres em situações diferentes, uma que não gostava da outra, uma outra assim frustrada, mas ele não deixava de buscar o Senhor. Então, amigos, uma família, para que ela ande bem, o chefe da casa tem que estar bem. O chefe da casa, o pai, ele tem que viver à luz da palavra. E na sua família tem que haver códigos. E a sua família tem que andar por esses códigos. Códigos de conduta, códigos de pensamento, códigos de ação, códigos de ações, que nada mais são do que as leis e princípios de Deus. E essas leis e princípios de Deus que estão na palavra de Deus tem que nortear a nossa vida, a nossa família. E é importante para os filhos verem nos seus pais que eles obedecem a Deus, que eles seguem esses códigos. Amém? Porque através da leitura da palavra, através do seu exemplo, os seus filhos vão entender o que Deus quer. Eles vão usar o seu exemplo mais do que tudo. Mais do que você falar, o seu exemplo. Você vai ver, você tem que deixar esses códigos de conduta, esses princípios da palavra, através do seu viver, através da sua conduta, tem que ficar bem claro para os seus filhos, para a sua esposa, dentro da família, de como você vive. Um código de conduta que você deixa claro para a sua família no seu lar, é de que o casamento é para sempre. E assim existem outras várias mensagens que nós deixamos incutidas através do nosso exemplo para os nossos filhos. Existem códigos de conduta, de que não se deve mentir, de que não devemos ofender um ao outro, de que não devemos levar outra pessoa à ira. E é isso que nossos filhos vão captar para dentro deles. Então nós podemos falar a palavra e dar o bom exemplo, e esse bom exemplo vai ser visto pelos nossos filhos. Nós temos essa obrigação. Esse nosso exemplo vai ser visto pelos nossos filhos, e essas palavras vão entrar no ouvidos deles. Mas quem faz essa palavra dar fruto no coração é o Senhor. É o Senhor que vai fazer frutificar. Você faz uma parte, o Senhor faz outra parte. Mas a sua parte é essencial, porque o Senhor nunca deixa de fazer a parte dele. O Senhor é fiel, a parte dele ele sempre faz. Nós é que muitas vezes mesmo que nós muitas vezes venhamos a falhar, o Senhor nunca falha. Mas nós temos que fazer a nossa parte. E o Senhor é que faz com que esses exemplos entrem no coração deles e frutifiquem. Amém? Então, dentro da nossa casa, nós homens somos os responsáveis por ter uma harmonia dentro de casa, por ter uma luz apropriada, que traga o conhecimento da vontade de Deus,
Como diz na palavra, a palavra de Deus é essa luz. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Essa luz que ilumina os nossos pés. Essa lâmpada que ilumina nossos pés, essa luz que ilumina o nosso caminho, não nos deixa cair, não nos deixa cair em armadilha. Né? Tem que haver um ambiente bom dentro da nossa casa, uma atmosfera. Então eu te pergunto, qual o som que rege a tua casa? É o som do desânimo ou da ofensa? De quando discutem, digam, ó, seu burro, seu incompetente, você não presta para nada, ou você não vai dar certo? Ou é o som de incentivo da palavra de Deus, de versículos cuidadosamente guardados no coração e que são falados de incentivo, de que em todas as coisas somos mais que vencedores por meio de Cristo que nos amou, de que o Senhor te ama, de que o Senhor te sustenta? Quais são os sons que predominam dentro da tua casa? Sons de louvores, sons de adoração, sons de incentivo, palavras de incentivo, ou sons de murmuração, de reclamação, sons de derrota? Você tem que ter dentro da sua casa uma boa luz, que é a palavra, e bons sons, porque os sons mudam os ambientes. Aquilo que você fala muda o ambiente, muda o coração dos seus filhos, da sua esposa, muda o ambiente do lar, muda a atmosfera. O som da adoração, do louvor, o som de quem confia a Deus, muda a atmosfera e traz a presença de Deus. E você estando com esse tipo de vida diante do Senhor, você transfere esse tipo de vida para os seus filhos, para a sua família, e a atmosfera da sua casa é uma atmosfera de glória, uma atmosfera da presença do Senhor. Você tem responsabilidade. Como é o título dessa mensagem, você é o responsável por isso. Amém? Deixa eu ler para você umas coisas que eu anotei aqui no celular, que eu queria falar numa sequência aqui. Amém? Olha só. Nossas posturas de fé precisam ser claras para os nossos filhos. Temos que ser uma referência na nossa casa. Que nem muitas vezes os filhos estão ali, às vezes estão brigando, às vezes o dia não foi bom, um fala que não pegou uma coisa, outro diz que não, tem aquela discussão. Mesmo que às vezes esteja numa situação de guerra, mas você não deve deixar de ir à casa do Senhor. Você não deve deixar de ir no culto porque aconteceu uma coisa não muito boa. Independente, quer estando bem ou mal, você tem que ir no culto. E Deus vai endireitando as tuas veredas e vai abençoando o teu lar. Então não interessa se vai ser uma guerra daqui até lá, mas eu vou levar a minha família até a igreja, até o lugar da adoração. Isso que eu anotei aqui. Vai ser uma guerra daqui até lá, ou não, mas de qualquer forma eu vou levar a minha família até a casa do Senhor, até a casa da adoração. Amém? Nossa família tem que ver em nós que nós temos uma aliança com Deus. Que meu pai não perde um culto, não perde uma ceia. Este homem, Eucana, ele pedia para Deus, para sua mulher engravidar. Ele ia à igreja com a esperança. Amém? Ele ia à igreja com a esperança de que naquele ano ia acontecer esse milagre. E não acontecia, mas ele não deixava de buscar o Senhor. Ele não deixava de ir à casa de Deus. Vai ter dia, meu irmão, que a tua fé não vai estar tão forte. Mas faz isso. Serve o Senhor, continua servindo ao Senhor de todo o teu coração, de todo o entendimento. Vem de qualquer jeito ao culto, mesmo que não esteja bem, mas vem para a igreja. Mas, presbítero, às vezes eu leio uma palavra, eu escuto a palavra, daí passa a semana, eu nem lembro de nada, você pode me dizer, e muitas vezes acontece isso mesmo, eu nem lembro de nada do que foi falado na igreja, do que o pastor pregou. Mas eu te faço uma pergunta, você lembra o que aconteceu, o que você comeu semana passada? Não lembra, né? Eu também não me lembro, só se eu parar assim, cada dia, onde é que eu fui, o que eu fiz para comer. Daí você forçando, você lembra. Então muitas vezes não nos lembramos do que comemos na semana passada. Mas de qualquer forma, aquela comida que você comeu que você não lembra, te sustentou. Então a palavra de Deus que você escutou na semana passada, te sustentou.
Amém? Uma família precisa ter seus códigos. Aqui estão os nossos códigos, na Bíblia Sagrada. A gente tem que ter códigos em casa. Não pode mentir, não pode ofender e várias outras coisas. O casamento é para a vida toda. As leis de Deus e seus princípios regem a nossa vida. Código de conduta, código moral e código de ações. Do que podemos e do que não podemos fazer. Somos exemplos para nossos filhos. Eu levo até os olhos e levo o exemplo e a palavra até os seus ouvidos. Mas é Deus que coloca no coração. Isso que eu tinha falado antes no início. Vive o exemplo de Jesus e prega a palavra. O restante é Deus que faz. Confia nele. Temos que ter uma atmosfera boa dentro de casa, para a semente prosperar e florescer. Então, aquela pergunta que eu fiz para ti antes, que tipo de som governa a atmosfera da tua casa? O som modela a atmosfera. Amém? Sons de incentivo, sons da proclamação da palavra de Deus, o recitar dos versículos, sons de adoração, e não sons de briga, ou um pai, um filho, os filhos brigando, a mãe dizendo tinha que ser teu filho do teu pai mesmo, ou seu burro, ou tu é incompetente. Mas deve predominar sons de louvores, sons de alegria, sons de reconhecimento, sons de gratidão, som de oração ou som de murmuração. O que tem predominado na sua casa. Mas mesmo que tenha predominado o som de murmuração, Deus está falando contigo hoje, nessa tarde, você pode mudar isso. Você pode parar de murmurar. É uma decisão tua de agradar a Deus. Fale coisas boas, fale a palavra de Deus. Como você ilumina a sua casa? Qual é a luz que tem dentro dela? Qual é a luz que predomina na tua vida? A luz da TV? A luz da tela do celular? Ou a luz da palavra de Deus? Amém? Glória a Deus, né, irmãos? Estou fechando aqui para fazer a última parte. Diga para você mesmo. Eu vou ser o som e vou ser a luz. E meus filhos vão ser preparados num ambiente de vencedores. Amém? E assim você vai criar vencedores dentro da sua casa. Amém? Meça a temperatura da tua casa. Outra maneira de criar um ambiente bom é a temperatura. Você é o responsável, e aqui nós já estamos terminando, pela temperatura da tua casa. Você dentro da sua casa, você não tem que ser um termômetro. Você tem que pegar e, como um termômetro, entender a temperatura que está. Porque o termômetro, ele mede a temperatura e te diz, ó, tá 19 graus, tá 25, tá 10. Você tem que ter você tem que ser um termostato que regula a temperatura. Que quando a temperatura está muito quente, você como termostato, você pega e baixa a temperatura. Quando ela estiver muito baixa, estiverem muito desanimados, tu começa a orar em línguas, tu louva a Deus, tu levanta eles. Quando estiverem brigando, tu vai ser um apaziguador. Tu vai diminuir essa temperatura, tu vai refrigerar o ambiente e vai fazer com que se acertem, vai minimizar as coisas, vai levar eles à reconciliação, ao perdão. Então é da vontade de Deus que você tenha essa noção de responsabilidade, de que você, como chefe da casa, como homem da casa, ou se é uma mulher que está aí com os seus filhos, essa responsabilidade dela, de não colocar lenha numa fogueira que já está acesa, mas sim daí na hora apagar aquela fogueira, ou num fogo que está se apagando, colocar mais lenha, quando vê que as pessoas estão ali desanimadas e precisam de uma palavra de incentivo, uma palavra de coragem. O Senhor nos diz para ser um refrigério na nossa casa. O Senhor me ensina como refrigerar a minha casa. Amém?
Glória a Deus. E aqui para finalizar, você vai ser um termostato que regula a temperatura, deixando tudo tranquilo e agradável, e não termômetro que só mede e diz enquanto está a temperatura. O termômetro é afetado pela temperatura e o termostato regula, deixando ela agradável. Assim, quando estiverem quentes na sua casa, discussões, você vai apaziguar, vai consolar, vai baixar a temperatura. E vice-versa. Quando estiver todo mundo ali meio desanimado, você vai levantar essa temperatura, buscando a Deus, adorando, louvando. Você é responsável pela temperatura da sua casa. Você tem que saber aquietar as coisas quando for necessário. Amém, irmãos? Espero que essa palavra tenha aberto o teu entendimento, tenha colocado no seu coração a responsabilidade que você tem de, como chefe da casa, de ser um agente de Deus, de paz, de refrigério, um agente de incentivo para levar todos à casa do Senhor, independente da circunstância, um agente que levante, um agente que seja o primeiro a puxar o louvor, a adoração, um agente de Deus para proclamar a palavra, para dar exemplo através da sua conduta, para ser o timoneiro desse barco, onde Jesus está contigo. Amém? Glória a Deus por essa palavra, né? Que bênção, né? Eu falo essa palavra e essa palavra vai dentro do meu coração, vai me edificando, vai me mostrando no que eu preciso melhorar. A palavra de Deus é uma bênção nas nossas vidas. Glória a Deus. Amanhã vamos fazer uma segunda parte dessa palavra em relação ao sofrimento que a Ana estava tendo e como terminou tudo aquilo. Tá bom? Deus abençoe a ti, Deus abençoe a tua casa e até a próxima palavra, se Deus assim permitir.